Ok, é neste ambiente, novamente no Vila Real, que vamos entrevistar mais o empresário aqui da região do Litoral, Roberto Stelmacchi Júnior, empresário, representante e pertencente à SIG de Gratuba, a Associação Empresarial de Gratuba. Vamos falar um pouco da história de vida, da evolução profissional e o diferencial que se quer fazer aqui em Gratuba. Então não percam já a seguir. Bem-vindo a Uvas e Personalidades, hoje com Roberto Stelmacchi, aqui neste ambiente do Hotel Vila Real, com a disponibilidade e parceria e com os agradecimentos do João Paulo, aqui o gerente do Vila Real. Temos hoje como convidado, como já disse, Roberto Stelmacchi Júnior. Roberto, obrigado por teres vindo ao meu programa. Para quem não te conhece, quem é Roberto Stelmacchi? Hoje um cidadão do litoral do Paraná, mas sou curitibano de nascimento. Fiquei em Curitiba até completar meus 18 anos. Me formei primeiramente em mecânica industrial. Aí optei pela carreira militar. Quando eu encerrei a minha carreira militar, eu já era geógrafo. E aí eu fiz uma reviravolta na vida. Resolvi ir para o mundo da administração de empresas. Quando nós deixamos o Exército Brasileiro, comecei a lecionar no ensino superior, pós-graduação. E nós montamos em 2007 uma empresa de consultoria, capacitações e treinamentos. Em 2011 abrimos uma unidade de negócios no litoral. Em 2017 criamos um novo nicho: atender associações comerciais, dar suporte e profissionalismo para grupos de empresários que são, muitas vezes, promotores e protagonistas do desenvolvimento local. Tu com essa carreira militar, geógrafo, parte de engenharia, como é que tem sido a adequar a ideia de fazer um acompanhamento, que podemos dizer que fizeste, um acompanhamento psicológico dos empresários com esta nova realidade pós-pandemia? Explica-me um pouco como é que foi o teu processo de acompanhamento psicológico para esses novos empresários. Quando a gente fez a opção pela administração, nós optamos pela questão do coach. Então hoje a gente faz coach e mentoria. E ninguém sabia que teríamos pandemia. Quando nós nos capacitamos para isso, jamais nem passava pela cabeça que teríamos talvez um mercado tão ampliado. E de fato, né? A pandemia para muitos foi algo positivo, muitos negócios expandiram, basta ver tudo que estiver ligado à tecnologia, da informação e das telecomunicações, mas foi muito bom para materiais de construção, vários prestadores de serviços afins, né, da área, e talvez tenha sido temerário para outros, como por exemplo, né, a hotelaria, a gastronomia, o setor de festas, de eventos, o turismo de alguma forma que ficou abalado. Qual foi a nossa proposta? Nós trabalhamos com análise do cenário e se nós não estávamos na fase de crescer e se desenvolver, nós estávamos no mínimo na fase de ou sobreviver ou de manter os negócios aguardando as oportunidades. Então nós capacitamos muitos empresários, capacitamos muitas equipes, porque os empresários, nesse sentido, estão de parabéns, fizeram o que puderam para segurar os seus efetivos. E nos preparamos para o boom. E essa temporada 2022-23 é a primeira temporada sem Covid. Então nós temos hoje uma equipe de gastronomia, hotelaria, prestadores de serviços, comerciantes em geral, muito bem capacitados, e principalmente aguardando esse momento, que tem tudo para ser mágico. E a preparação psicológica, ela veio também nesse quadro, né? Quer dizer, não está tão bom quanto eu gostaria, mas tudo depende de como vamos ver as coisas. Eu posso enxergar o copo meio vazio, ou meio cheio. Ou posso enxergar ele meio cheio, né? Podes dizer que fazes parte de um pequeno grupo que de alguma forma cresceu ou fez de alguma forma que houvesse uma reeducação administrativa? Com certeza. As associações comerciais,
elas tiveram a oportunidade, né, e vou usar essa palavra novamente, de protagonismo. Ou seja, enquanto todo mundo tinha aquela ideia geral da retração, nós investimos muito pelo contrário, nos relacionamentos, com as devidas medidas de segurança protocolares, mas nós não deixamos de fazer capacitação, nós não deixamos de reunir o empresário, nós não deixamos de qualificá-lo e principalmente prepará-lo neurolinguisticamente para o momento que está. Então a inteligência emocional foi muito bem trabalhada, aguardando esse momento. Nós já tivemos agora o 7 de setembro, temos agora o feriado do dia 12, e são sinais do que vem pela frente. E não há dúvida nenhuma de que o momento é otimista. E aquilo que de repente nós, porventura, em alguns setores ou segmentos tenhamos perdido, nós vamos recuperar. Vocês têm um acompanhamento ou é parceria, ou estão a par desse acompanhamento, dessa evolução aqui em Guaratuba, com a Sebrae? Foi um crescimento a nível de credibilidade para os empresários, vocês têm essa parceria? O que a gente percebeu aqui, não só em Guaratuba, mas nos municípios que são balneários, não foi ruim. Nós pudemos contar no período da pandemia com o apoio do executivo, muitas vezes sendo obrigado a tomar medidas mais restritivas, né? E isso se estendendo inclusive para as paraestatais, como é o próprio Sistema S, onde está inserido o Sebrae. O Sebrae, naquele momento que não dava para estar presencialmente, ele não deixou de estar conosco virtualmente. E agora, né, há cerca de 2 semanas atrás, nós fizemos a Semana Empresarial de Guaratuba, fizemos a Semana Empresarial de Pontal do Paraná e fizemos a Semana Empresarial agora de Matinhos na semana passada. Parceria do Sebrae com as associações comerciais. Nas melhores noites, em torno de um público de 150 pessoas, recebendo capacitação de nível nacional. O Juntos Somos Mais Fortes, ele vale para todos nós, né? E as parcerias são justamente para isso. Daí a credibilidade. A marca Sebrae é um sinônimo de credibilidade, né? E logicamente que isso para nós é muito importante. Sou parceiro do Sebrae há muitos anos, sou um associativista, sou um cooperativista, acredito no Sistema S como vetor de desenvolvimento. E é por isso que, sempre que possível, certamente estamos juntos e desenvolvendo projetos. Agora a parte da entrevista que eu geralmente vou falámos do rótulo, tá? Falámos da garrafa, agora vamos falar da uva. Roberto, se a tua vida fosse um livro, que título teria? O Príncipe, Nicolau Maquiavel, 1513. Poucos falaram disso, mas és o primeiro. Consideras a obra atual e contemporânea? Uma obra que é tão importante quanto a Torá judaica ou a Bíblia dos cristãos. Eu sou da mesma opinião, tá? Mas é assim, nunca tinha ninguém dito ainda, falando do Príncipe de Maquiavel. Sempre contemporâneo, sempre atual. Se tiverem a oportunidade, leiam. Não é uma leitura fácil. E só para aqueles que de repente às vezes não são tão informados e até para gerar a vontade de ler. Ele nunca falou que os fins justificam os meios. Você pode ler o livro inteiro e essa frase não existe. Ela é uma interpretação. É uma interpretação que muitas vezes eu também considero. O testemunho, aliás, está-me a falhar a palavra de Richelieu. O testamento político de Richelieu. Tem uma boa leitura, bem elaborada, mas considera-se muito para a época, também contemporâneo, perante a estrutura de diálogo que ele tem para a política, lá está, a monárquica da altura, na França do século XVII. Quando um comum mortal, jovem empresário, quem assiste às tuas palestras, que vais ter uma palestra agora brevemente, quer que fales disso? Correto? Dia 25, correto? Vamos falar, com certeza. Quem se aproxima de ti para esse aconselhamento profissional, o que é que ele vai ler nos teus olhos? As pessoas que conhecem o Roberto, elas vão descobrir 2 coisas básicas. A primeira, eu faço questão de ter uma postura. Eu escolhi uma filosofia de vida em 2009, ou melhor, essa filosofia de vida me escolheu, o que me leva a ter um caráter de retidão, sou um homem justo, de bons costumes. E um dom,
Eu sou um encantador de pessoas. Oratória. Com isso, com a oratória, com uma boa retórica, com estudo, busquei conhecimento, desenvolvi habilidades e sou dotado de atitudes, que é uma graça, é uma bênção. Nós conseguimos sim fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Eu costumo dizer assim, o meu propósito hoje é desenvolver pessoas, melhorar a performance humana. E não interessa se eu estou me referindo ao nosso auxiliar de serviços gerais ou eu estou tratando com o CEO de uma grande empresa. Quem estiver aberto, quem for solo fértil e participar dos nossos eventos, inclusive desse que agora vem, que é sobre liderança, onde a gente fala sobre a importância do coaching e também da mentoria. Dia 25. Dia 25, Dia 25. aqui em Guaratuba. Nós trabalhamos sempre com um calendário para atender as associações comerciais. Então, por exemplo, todas essas palestras que nós fazemos em Guaratuba, nós fazemos em Matinhos, fazemos em Pontal, fazemos em São José dos Pinhais, na associação, e esporadicamente, para quem quiser, né? São serviços que estão disponíveis. Normalmente nós atendemos aí a região centro-sul do Brasil. Oratória, discursivo e a personalidade do Roberto. Roberto, Qual é a uva? A tua uva, tu és um Malbec. Malbec reserva. Malbec reserva, correto? Acertei na personalidade? Acertou. Sem palavras. Roberto, possivelmente, né, em todas essas sessões de oratória, discurso ou formação, tu já te viste no meio do público, digamos assim, daqueles que te assistiam. Qual é a sensação de te veres lá, a assistir-te num local de passagem de mensagem, passagem de luz? Como é que tu te sentes sendo o reflexo daquele que está a acompanhar-te nessa evolução? Eu me sinto um ser privilegiado e iluminado. Primeiro porque tenho uma esposa maravilhosa, empresária, mulher empreendedora, tenho um filho especial de 26 anos, meu filho eterno, né, que me ensinou muito mais do que ser pai. E tenho uma graça de Deus, que é uma filhinha de 6 anos, que é a Maria Vitória. Quando eu olho para o público, ou eu estou nesse público, eu procuro identificar semelhanças. Não que as pessoas tenham que ter a esposa com o mesmo perfil ou o perfil dos meus filhos, mas a semelhança de que cada um de nós tem uma história diferente, mas elas são todas convergentes. Todo mundo quer qualidade de vida, todo mundo quer ter uma vida com paz, com amor e com realização. Seja lá em cima do palco, ou seja quando eu estou na massa, eu não deixo de fazer aquilo que é o meu dom, a minha vocação, o meu propósito, que é desenvolver pessoas. Então, nós podemos sim ter, de alguma forma, diferentes modus operandi, em função daquele momento que estamos ou aonde estamos, mas eu procuro falar para o meu público aquilo que eu gostaria que tivessem falado para mim quando eu tinha 14, 15, 16 anos, porque eu queria ter sido encaminhado de uma forma diferente. Talvez as cabeçadas que eu dei, eu não precisasse ter dado. E é por isso que eu prezo tanto o coaching e a mentoria. Porque eu não vou te ensinar a andar, mas eu vou te dar forças para você andar e superar as suas dificuldades. Ensino-te o caminho, mas não quer dizer que me acompanhes. Segue. Com certeza. Vamos falar da Malbec agora. Ele teve uma transição de 2009, correto? Para o novo caminho, que o caminho escolheu. Ok. Então vamos falar um pouco da Malbec Reserva. Reserva é uma estrutura que, de alguma forma, é propiciada ou feita para que o vinho tenha uma estrutura diferenciada para ter um tempo de durabilidade e estrutura por mais anos. Daí a questão de estar acondicionado por mais tempo em barricas de carvalho, ou americano ou europeu, no caso francês. Geralmente o Malbec que é acondicionado aqui na Argentina para grandes reservas é com carvalho francês. Mas vamos falar da transição do Malbec do Rhône, tá? Que vem da Europa, para a Argentina. O Malbec do Rhône tem uma característica muito específica, é muito mais, eu não direi brutal, mas tem uma mineralidade muito mais ácida do que em relação à da Argentina.
A Argentina, a Malbec, geralmente é sempre plantada acima dos 1000 metros acima do nível do mar. E lá está, a Argentina tem uma estrutura rochosa, muito calcária, o que dá essa estrutura diferenciada e que atingiu todo o seu potencial aqui na Argentina. Ou seja, vê-se uma transição do velho continente, do velho mundo, para o novo mundo. Mas lá está, foi um caminho que de alguma forma os imigrantes deram a escolher à uva para que de alguma forma diferenciasse e atingisse o seu esplendor e potencial máximo nas terras da Argentina. Temos aqui uma Malbec. Agora a reserva, acho que vem com a estrutura de ensino, oratória e lá está, um encantador de pessoas que é o Malbec Reserva. Roberto, nada mais é do que isto. Que conselho tens para dar aos jovens empresários que estão a apanhar agora esta nova realidade? Houve transições, houve evoluções, mas ainda estão a gatinhar. Passaram por um período atípico. O que é que os aconselhas a fazer? Não façam o mesmo erro que eu cometi. Primeira coisa, não coloca todos os ovos na mesma cesta. Eu já quebrei 2 vezes na minha vida. E não é discurso, como você vai ver em qualquer palestra aí de empresário bem-sucedido. É real. De uma pessoa que mora aqui no litoral e que não tem vergonha de falar sobre isso, não. Por que a gente erra? Porque não nos ajudaram a ver as coisas da forma que precisava. A gente erra porque fica míope, fica cego, apaixonado por alguma coisa, e isso não é bom. Eu digo assim, empresário apaixonado é um perigo. Ele tem que amar o seu negócio. E mais do que o seu negócio, ele tem que amar a si próprio. Então, para quem passou por dificuldade, fazer uma análise, um diagnóstico, ele é fundamental. Por quê? Sem diagnóstico eu não sei exatamente de que mal eu sofro. E quem não sabe exatamente de que mal sofre, não sabe o que tratar ou como tratar. Então, todos os nossos projetos, quando nós nos engajamos a um cliente, ele começa por um período diagnóstico. Eu não posso chegar para você, porque seria leviano da minha parte, eu dizer para você, ó, eu sei a solução do seu problema, se eu nem conheço você ou a sua empresa. A imersão para realmente se reconhecer, aquela visão do dentro para fora, ela é fundamental. E esse é o maior conselho que eu posso dar. E eu posso resumi-lo numa única palavra. Empresário, você conhece tudo da sua empresa, você pode saber tudo do seu negócio, mas não perca a humildade, porque às vezes um olhar de fora é o que você precisa simplesmente para falar assim, eu já sabia. Mas o santo de casa muitas vezes não faz milagre. És apologista com essa formação toda, que podemos incluir a questão espiritual e de que és apologista da frase de que, tendo esse incentivo, a natureza conspira? A natureza, Deus ajuda a quem cedo madruga. Isso significa o seguinte, não dá para esperar cair do céu. Se hoje eu tenho um carro bom, eu tenho moto boa, eu moro numa casa bacana, para a grande maioria das pessoas, não caiu do céu. Não que não possa acontecer. No livro do Nicolau Maquiavel, né, ele nomina isso, inclusive, né, ele conceitua isso, né, na sua obra, e ele deixa muito claro que tem coisas que estão além da nossa capacidade de gestão e de controle, seja para o bem ou seja para o mal. Ele chama isso de virtude. Agora, a maior parte de nós, se somos o que somos e temos o que temos, é porque trabalhamos. É muito fácil falar assim, fulano tá bem, tem sucesso. Eu gosto de uma frase da minha mãe, né? As pessoas veem o bom vinho que eu tomo, mas elas não percebem os tropeços que eu tive ao longo do caminho para poder comprar aquela garrafa. Eu pessoalmente prefiro o Malbec argentino, né? Por quê? Menos áspero, mais lapidado, saboroso, mas não perde aquela essência encorpada. Exatamente. Por que preferir o argentino do que o francês, por exemplo? Está lapidado, está aprimorado. Não que eu vá esquecer daquilo que foi a origem, mas tem coisa nova, tem inovação, tem mudança, tem transformação.
ambientes mais propícios e que me levam ao estado da arte, como a excelência. Eu acho que essa é a melhor dica que eu posso dar. Tivemos aqui a maturidade de um Malbec reserva, não esquecendo, reserva, não reservado, mas um Malbec reserva, na pessoa de Roberto Stelmacchi Jr. Roberto, muito obrigado por teres vindo ao meu programa. Vejam as redes sociais dele, vão passar aqui em baixo, assistam, este programa irá passar já neste próximo fim de semana, vejam a questão de dia 25 a palestra dele. Se estiverem por perto, venham assistir, porque é assim, ele não é pastor, mas que forma um bom rebanho, isso sem dúvida. Roberto, obrigado por teres vindo ao programa, tá? Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos, já já. É uma junção de duas palavras, igual é muito.
Faz o que o papai faz. Só segue o que o papai faz. Faz o que o papai faz, fecha os olhos e não veja. Beleza? Estamos aqui no show do Guns aí, ó. Beleza? Aí a Veve aqui, nosso batera tá aí, essa galera aqui, uvas e personalidades aí, ó. Show de bola aí, ó. Ao vivo aqui, daqui a pouco o Guns entra e nós vamos apavorar aí, ó. Beleza, João? E aí, Veve? Oi. Fechou? Falou, João. Fala pessoal, meu nome é Juliano Provessi, sou piloto de kart e vim aqui hoje compartilhar com vocês o resultado da última etapa do Campeonato Metropolitano, onde conseguimos fazer a pole e vencer as duas baterias. Também gostaria de agradecer o apoio para o programa Uvas e Personalidades e que pedir para vocês que acompanhem nós nas redes sociais. Muito obrigado. Ser ou não ser? Eis a questão. Estamos a falar hoje, nada mais nada menos, de William Shakespeare. William Shakespeare, um dramaturgo do século XVII, tinha uma referência muito próxima ao vinho ou aos vinhos generosos e licores. Dramaturgo do século XVII, podemos dizer que utilizou mais de 30 vezes a questão de vinho como referência nas suas obras. Mas lá está, há uma referência, um pequeno pormenor de que nós sabemos quais seriam os preferidos de William Shakespeare. Estamos a falar de Malmsey e Sack. Provenientes das Ilhas Canárias, essas referências de uvas ou vinhos, Sack veio-se a descobrir que era um termo elisabetano para o xerez espanhol ou madeira, como eles os referenciavam, mas era um termo elisabetano que era muito utilizado na época. Sempre utilizado nas suas obras, ou sempre constituindo parte do seu drama, o dramaturgo utilizou a referência destes dois pormenores, da Malmsey e do Sack, para, nos seus dramas, dar um toque de comédia, drama ou também para afogar as mágoas. Então, assim sendo, eu e o nosso amigo referenciámos mais um termo ou uma questão histórica que de alguma forma é contemporânea, mas é sempre atual. Estamos a falar de uma referência e de situações que ainda existem. Portanto, procurem, vejam e vejam no Google onde encontrar essas uvas ou essas referências em Inglaterra ou no mercado.
compartilham e bebam um pouco de história. Assim sendo, até uma próxima oportunidade com mais uma história do vinho. Voltem sempre.